Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso no ar e hoje com um formato diferente. Nós estaremos conversando sobre o impacto das medidas protetivas de prevenção do coronavírus sobre as instituições religiosas. Foi uma entrevista que eu concedi à doutora Tatiana Gevisiez, diretora da Escola Superior de Advocacia, a ESA, em uma live nas redes sociais. Fique conosco, você está no lugar certo. É com imensa satisfação que a ESA Live hoje recebe como convidado Giovanni Bueno, advogado, comentarista político, apresentador do programa Controverso, meu colega de profissão que expresso minha extrema admiração e carinho. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. É uma honra muito grande para mim estar aqui de volta à ESA, num ambiente diferente do que eu estou acostumado, né? Queria, na pessoa sua, Tatiana, uma menina que eu tenho uma admiração profunda pelo crescimento que eu tenho visto, né? Pelas aulas que eu tenho assistido, eu tenho prestigiado muito aqui. Todos os dias eu deixo aqui gravado aqui, já deixo preparado para poder assistir às lives. Quero saudar também o nosso diretor-geral, doutor Rafael Lara Martins, né? Que está até presente aqui. Muito obrigado pelo prestígio. E também aqueles diretores fantásticos com quem eu tive mais relacionamento, um beijo bem grande para o Cassiano, o Rafael Brasil, Luciana Lara, essa equipe fantástica aí da ESA, todos os demais diretores também. Alô? Muito obrigada, doutora. É uma honra recebermos aqui o senhor nesse tema que causa curiosidade e polêmica, né? Muito. Polêmica. Falou em fé, é polêmica. Fé, futebol, política estão juntos. Exatamente. Principalmente num país como o Brasil. Explica para os nossos internautas, os advogados, colegas de profissão, um pouquinho o que é esse tema, Covid-19, desafios da fé e o direito. Tatiana, no momento em que o SARS-2 ele começou a desenvolver a Covid-19 e nós tivemos de ter essa situação que a OMS trouxe, principalmente aqui agora para o hemisfério sul, nesse momento do outono e do inverno, de que nós precisávamos ter um isolamento, um distanciamento social, em que estruturas foram fechadas. Nós tivemos, com o isolamento e a paralisação de várias atividades, uma noção de relevância de uma série de atividades que eram muito normais, muito comuns do dia a dia de todos nós. E com isso nós começamos a ter certas relevâncias que até então pareciam banais. Uma dessas relevâncias é a questão da presença da estrutura das instituições religiosas, de qualquer expressão de fé, qualquer uma delas. Porque elas tiveram que ser paralisadas, suspensas. Não podíamos mais nos encontrar aos domingos, às quartas, às segundas-feiras, para as nossas atividades presenciais. E a fé envolve muito relacionamento presencial. Pois bem, com isso, muitas das questões inerentes às instituições religiosas começaram a sobressair. Relações que têm, inclusive, respaldo no direito. E aí, estamos nós aqui para conversarmos sobre algumas delas. Não, excelente. Acho que aí o pessoal já vai entender um pouquinho sobre o tema proposto, né, Giovanni? Os departamentos jurídicos de igreja estão lotados de problemas diariamente. Eu digo para você que é quase 24 horas por dia, todos os dias. Estamos trabalhando como nunca. Essa eu acho que é o primeiro questionamento que tem que ser proposto aqui nessa live, né? Por que uma instituição religiosa necessita de um advogado? Explica pra gente. Porque ela é uma instituição que está se relacionando com a sociedade. Doutora Tatiana, a fé, ela é imanente ao ser humano. Mas quando ela transcende o ser, ela vira uma atividade social. E quando ela é uma atividade social, ela precisa respeitar o direito. Quando ela precisa respeitar o direito, ela precisa estar inserida, enquanto instituição de personalidade jurídica, porque é uma agremiação de pessoas, a todas as obrigações que a lei determina.
Porque as liberdades constitucionais em relação à liberdade de culto, à liberdade de reunião, de estar no templo, a proteção ao templo, ela não é plenamente, não. Ela diz na forma da lei. E aí você tem que obedecer aos estatutos municipais, às organizações estaduais, você tem que obedecer uma série de princípios. E toda instituição bem organizada, e a palavra de Deus diz isso, né, que nós precisamos estar bem ajustados, tudo tem que ser feito com ordem e decência. E acho que nada mais certo do que a igreja dar o exemplo de tudo, né? Então, a instituição religiosa, a fé, não precisa de defesa. E aí é um outro assunto que eu queria comentar com a senhora. Mas a instituição religiosa precisa de organização, seu departamento jurídico, suas obrigações, suas contas a pagar, suas contas a receber, para dar um bom exemplo e um bom testemunho. Se precisa de organização, princípios, precisa de nós, advogados, né? Eu acho que a sociedade precisa de bons advogados e precisa de bons conhecedores do direito. Eu sou da tese de que deveríamos ter um pouco maior de disseminação dos direitos humanos desde das formações do ensino fundamental, sabe? As pessoas, quando elas têm um bom conhecimento dos seus direitos, elas são pessoas mais plenas na sociedade para exercer a sua cidadania. Mas eu acredito sim, um bom profissional, um bom contador, um bom consultor, assim como bons ministros. Excelente, excelente colocação. Acho que um advogado, quando entra numa discussão como essa, a primeira coisa que ele se questiona é o mercado. Então, um templo religioso, ele precisa de um advogado? Precisa de um advogado para quê? Então, eu acho que essa foi a questão principal. Agora eu vou puxar a orelha da senhora, se a senhora me permite, e eu vou defender um pouquinho o meu segmento. Igreja não é mercado. A igreja, ela é uma fé. A igreja, o centro espírita, o terreiro de Umbanda, a maçonaria não é uma igreja, né? Ela é uma organização, mas algumas pessoas entendem que tem alguma função também mística, uma função religiosa. Essas entidades que se reúnem em torno de concepções extracorpóreas, essas entidades elas atuam de forma organizada. São associações jurídicas, de personalidade jurídica, e com isso têm responsabilidades de forma jurídica. Então elas têm seus estatutos, têm suas estruturas que precisam ser inclusive arquivadas nos registros públicos, e se por acaso elas exploram alguma atividade comercial, precisam ter os seus registros nas juntas. Mas, sabe, vou dar um exemplo para a senhora. A atividade, ela por ser organizada, ela precisa de recursos financeiros. Então, via de regra, toda atividade religiosa, ela recebe doações e ofertas. Essa arrecadação precisa ser demonstrada, né, para que se prove para o governo, se por acaso for necessário, que não há divisão de resultados. Então, não é um mercado. A senhora tem uma ideia. Eu acho interessante para essa live de agora, que nós vamos conversar sobre a questão do Covid, a lei e o direito, fazemos até uma distinção aqui, a fé e o direito, né? A fé e o direito. Fazemos duas distinções aqui daquilo que nós imaginamos que seria interessante para o nosso colega advogado ou a pessoa curiosa que entrou aqui para nos acompanhar. A nossa conversa hoje não é uma defesa da fé. O que seria uma defesa da fé? E eu gostaria até que a senhora, numa oportunidade, nos convidasse para trocarmos uma ideia a esse respeito. No final do ano passado, no Natal, um grupo de entretenimento interessante, eu morro de rir com eles, mas particularmente houve um fato meio desagradável no meio cristão, de uma forma geral, abrangente, envolvendo espíritas, católicos, evangélicos, aonde criticou-se muito algumas personalidades bíblicas, eventos religiosos descritos do Evangelho sobre o Natal. A pessoa de Jesus Cristo, o relacionamento virginal de Maria, a própria essência de Deus, os apóstolos e assim por diante. Ali houve um grande conflito da fé sobre a liberdade de expressão, que é um princípio constitucional, e a
liberdade do sentimento religioso, a defesa, a proteção do sentimento religioso. Nessas duas questões, a discussão é sobre a fé e o direito propriamente dito, ok? Queria que um dia tivesse a oportunidade de discutirmos aqui amplamente os desdobramentos penais, desdobramentos civis, a questão do sentimento religioso, a questão do império do normativo constitucional. Seria interessante nós trocarmos essa ideia aqui. Só que hoje, eu creio que nessa questão do Covid, é outra questão. Tem mais a ver na organização das entidades, das estruturas, das instituições religiosas enquanto pessoa física, pessoa jurídica. E também eu trouxe um aspecto, também um aspecto que é o primeiro aspecto que foi abordado, que é a questão do charlatanismo e do curadeirismo. Ou seja, como que essa expressão, ela num primeiro momento, ela assustou algumas pessoas que falavam assim, olha, eu estou com a cura infalível para isso aqui. Então, essa é a distinção que eu queria fazer para esse comentário de hoje. Né? Eu vou entrar não é bem uma defesa da fé. Vamos entrar agora exatamente nesse ponto. No que tange ao tema proposto, eu gostaria que nos pontuasse quais os impactos da Covid-19 nos templos religiosos. Pontuasse quais foram esses impactos, o que é que refletiu. Nós tivemos algumas questões nas mídias, templo abre, templo não abre. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses impactos. Olha, nós tivemos aí durante alguns momentos um embate que inclusive extrapolou as relações de direito, passou a ser uma questão até política, teve aí nas mídias, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro, atendendo lideranças de instituições religiosas, ele tentando salvaguardar o direito de reunião, de culto, ele trouxe na relação das entidades essenciais também as igrejas, também as instituições religiosas como um todo. Isso depois, inclusive, teve aí alguma reprimenda, algumas discussões. Mas, tirando essas medidas que foram questionadas e discutidas, eu gostaria de trazer aqui para nós 3 pontos que eu acho que são interessantes para a gente bater esse papo. Porque isso aqui, eu entendo que a live é um pouco um bate-papo, é só uma introdução. Quem quiser discutir mais aprofundado o assunto, nós estamos aí nas redes sociais para trocarmos essa ideia e eu tenho certeza que a ESA também pode proporcionar cursos específicos. Eu selecionei a primeira discussão que eu entendo que foi de impacto, que o Covid trouxe e denunciou em relação às instituições religiosas, foi logo em março, dia 2 de março, quando algumas entidades religiosas anunciaram: eu tenho a cura para o Covid, na época eu sou chamado de coronavírus. Aqui o coronavírus não pega, olha o óleo ungido, olha, vamos dar aqui um passo, uma sequência, você vai fazer isso, isso e aquilo, e o coronavírus não pega. Lá em Porto Alegre abriu-se um inquérito policial, né? E ali foi estabelecida uma discussão inicial, geral no Brasil. Afinal de contas, uma situação calamitosa como essa, que matou a UFA na China, começava a avançar sobre a Itália e a Espanha de maneira horrível. Os Estados Unidos ainda não estava apresentando seus mortos, né? A pandemia ela já estava declarada, mas ainda estava começando a abrir os seus braços. E pessoas começavam a declarar que tinham uma cura. Ali, o inquérito era sobre charlatanismo e curadeirismo. E houve uma grande discussão sobre: é possível que as igrejas, que as instituições religiosas, os centros espíritas, pessoas espiritualizadas declarem que possam curar? Isso é lícito ou não é? Então, isso nos jogou para os artigos... Ele jogou para o Código Penal, artigo 2, eu estou sem o meu óculos, deixa eu pegar aqui, né? Para o artigo 283 e 284 do Código Penal, e a gente precisa entender aqui o que basicamente se discute.
Charlatanismo e curanderismo é quase a mesma coisa. É praticamente a pessoa dizer que ela pode diagnosticar, ela pode curar por um meio infalível, usando gestos ou algum poder secreto, e isso sem a legitimidade da medicina, da ciência, sem comprovação. Pois bem, olha, qual é a diferença? A diferença é a boa-fé. O viés negativo em relação ao curandeirismo, em relação àquilo que um babalorixá, um babalorixá ele faz, um pai de santo, um líder espírita com seus passes, o pastor com a sua bênção, o padre com a sua bênção, o pastor com a sua ministração de unção, quando ele ministra e ele fortalece a fé, que é cientificamente comprovado que uma pessoa com fé, ela responde melhor a um tratamento, eu não vou nem entrar nas questões extracorpóreas, espirituais e da deidade, não. Mas a pessoa com maior fé, ela tem essa capacidade, isso não é crime. Isso não é crime. Aquilo que é feito de boa fé, aquilo que se crê, não é crime. Aquilo que se faz também de forma coletiva, também não é crime. Aonde é o viés negativo? É a exploração por má fé. É quando a pessoa ela faz diagnóstico, prescrição de medicamento, de substância, e faz isso com habitualidade e com reserva e com má fé. Toda jurisprudência criminal envolvendo esse ato, ela exige resquício de má fé e dolo por parte do seu praticante. Então não há como a sociedade, os órgãos investigativos, Ministério Público, delegado de polícia, agente de polícia, simplesmente entrar dentro de uma instituição religiosa ou apontar o dedo, ou mesmo nas redes sociais as pessoas dizerem isso ou aquilo de um líder religioso, de um sacerdote, qualquer ele que seja, e imputá-lo como charlatão, imputá-lo como curandeiro, sem a reserva legal de tentar compreendê-lo. Nesse tempo de Covid, doutora Tatiana Gevisiez e colegas advogados, é necessário muito bom senso, é necessário muito respeito profundo, porque estamos todos nós isolados, enclausurados, mas ao mesmo tempo com as nossas veias abertas e muito expostos. Então a primeira questão que eu queria trazer é sobre isso, essa questão do charlatanismo, o curanderismo, que há limites, o limite é a má-fé, né? Essa questão da prescrição contínua, da habitualidade, da exploração da fé alheia, né? A lei, ela não criminaliza quem diz que pode curar. Olha, nós vamos curar, vamos buscar em Cristo Jesus a cura. Isso não é crime. O crime é quando existe má fé, direcionamento, prescrição, habitualidade e a exploração da boa fé coletiva. Esse foi o primeiro embate, sabe, doutora Tatiana Gevisiez, que nós encontramos nesse período entre fé e direito em relação ao Covid. Mas tem mais. Esteve bem presente nas mídias, né? Foi uma discussão... Mas nenhum foi conclusivo, viu? Nenhum foi conclusivo. Porque assim que algumas pessoas estavam agindo equivocadamente, perceberam, já fizeram uma mudança no seu discurso, porque muitas dessas instituições religiosas, elas têm inclusive meios de comunicação de massa. E elas botaram a mão no consciência. Olha, elas ficaram meio empolgadas, mas aí vem a importância do departamento jurídico, né? Buscaram o seu departamento jurídico, né? E questionaram. Olha, posso falar uma coisa para a senhora? Independente de instituição, qualquer ela que seja, é um momento de muita coragem, colega advogado que está me assistindo. É um momento de muita coragem para mim, para você, para todos nós, de chegarmos para o empresário, de chegarmos para o presidente do sindicato, chegarmos para o presidente das associações, para políticos, para prefeitos, que nós fazemos assessoria, e dizermos a verdade e darmos orientações concretas para eles. Assim é o final do nosso primeiro bloco. Nós vamos agora discutir sobre a legalidade ou não das decisões que suspenderam as atividades religiosas nos templos. Mas isso fica para o próximo bloco. Permanece conosco, você está no lugar certo.
Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia você. De volta ao segundo bloco, vamos agora conversar sobre a legalidade das decisões que suspenderam as atividades no templo. Essa foi a entrevista que eu concedi à doutora Tatiana Gevisiez, diretora da Escola Superior de Advocacia. Fique conosco. Qual seria o segundo ponto? Qual foi o segundo impacto desse vírus, dessa pandemia nos nossos templos religiosos? Doutora Tatiana, a segunda questão que eu trouxe, eu acho que é a de maior grandeza. É aquilo que trouxe impacto no Brasil e no mundo, uma discussão que para muitos foi pacífica, foi tranquila, para outros não. Ou também os departamentos jurídicos, os advogados que defendem as instituições religiosas foram também muito consultados, tiveram vários pareceres de pessoas de expressão. O doutor Ives Gandra, que é uma pessoa de extremo respeito, soltou um parecer específico dentro de uma instituição, em relação à suspensão dos cultos religiosos. Essa aí é aquela que trouxe o maior impacto. Né? Essa foi a grande discussão, e aí o grande faz tema. Um questionamento, né? Afinal, o governo municipal e estadual tem competência legislativa para determinar o fechamento e a interrupção das atividades da fé, doutor? Doutora Tatiana, que pergunta maravilhosa. A senhora foi no centro da questão. Não pode. Não pode. Ninguém, nem o governo federal pode decretar fechamento de culto, encerramento de culto. É inconstitucional. Mas espera lá, vamos com calma. Precisamos entender isso. Eu estou falando de forma geral, de forma grosseira. Uma instituição religiosa, ela goza de proteção constitucional. Ela é protegida por tratados internacionais, Pacto Internacional de Direitos Civis, assinados pelo Brasil, Convenção Latino-Americana de Direitos Civis. A Constituição da República Federativa Brasileira, ela é clara a esse respeito, no seu artigo 5º, inciso 6º, 7º, 8º, artigo 19 da Constituição. Nós temos, doutora Tatiana, um decreto. Olha, eu tenho 20 anos que eu estou nessa área. Quando a gente chega trazendo essas questões, o delegado de polícia assusta, o Ministério Público assusta, a Procuradoria-Geral da República assusta, porque parece que as pessoas, todo mundo acha que entende sobre igreja, sobre instituição religiosa, e não é bem assim. Em 2010, foi assinado com o Vaticano, com a Santa Sé, um documento, uma concordata, que é um instrumento internacional, aonde regula toda a forma com a qual o governo brasileiro se relaciona com a Igreja Católica no Brasil. Como esse instrumento é o instrumento mais completo que existe a respeito de uma religião, e como não pode haver distinção religiosa no Brasil, não existe um templo de Umbanda que seja menor do que a maior igreja evangélica ou a maior igreja católica. Você entende? Não tem nem mesmo o satanismo. Até o satanismo é protegido. Porque a Constituição ela não faz diferenciação sobre a liturgia e nem permite que seja feito. Então, todo mundo é acobertado por esse decreto, que é o decreto. Aí quem quiser depois, entre em contato com a gente, eu passo os decretos, os detalhes para todo mundo, ou a ESA me pede aí, eu não sei os mecanismos como a ESA tem para a gente compartilhar cada um desses decretos,
desses institutos e assim por diante. Mas tem um decreto recente, de 2010, que regula a relação com o ministro, regula a relação de culto, regula a inviolabilidade da liturgia. Porque não é dizer assim, não, o templo não foi violado, só não pode ter administração. Não, gente, a administração é litúrgica. É resguardado o culto, o templo, mas é resguardado também a liturgia. E a liturgia é o povo reunido. Entende? Então, nós falamos assim, isso aí é uma modernidade, isso aí está trazendo agora porque o governo tal estava frágil, é um momento político. Não, não é não. Nós temos um documento de 1890. Eu estou parecendo Silas Malafaia, né? Muito enfático. Mas é porque, querendo ou não, isso mexe um pouco, não só com a verve do advogado, a verve do professor e a verve também do pastor. Desculpa aí o excesso. Mas nós temos um documento de 1890, que é um decreto 119A, de 7 de janeiro de 1890. A República tinha poucos meses que a República tinha sido decretada, e o Marechal Deodoro da Fonseca, ele traz um decreto onde uma das primeiras coisas que eles organizam na República que estava nascendo é a liberdade religiosa. Não é da Igreja Católica, não. De qualquer. Olha como era moderno o nosso Marechal Deodoro da Fonseca. De qualquer religião. Esse decreto de 1890, né, 130 anos de existência desse decreto, ele estabelece exatamente a inviolabilidade das relações das confissões religiosas. Esse decreto, em 1991, o Fernando Collor de Mello mandou, reorganizando o Ministério da Justiça, ele deu baixa nesse decreto. Em 2002, Fernando Henrique Cardoso, um dos últimos atos de Fernando Henrique Cardoso, foi revigorar o decreto, trazendo ele à existência de novo, excluindo-o dos anexos dos decretos que foram extintos pela determinação do então presidente Fernando Collor. E esse decreto foi revigorado. É um caso de revigoramento, é uma outra aula que a gente pode, é uma outra discussão jurídica que a gente pode trazer, demonstrando a inviolabilidade. Doutor Giovanni, mas e aí? Tudo bem, então tem esse respaldo internacional, esse respaldo, mas como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Na prática, o que nós vimos foi que houve uma paralisação nas atividades, né? Só que essa paralisação, ela foi determinada não pelo governo federal, ela foi determinada pelos governos estaduais e municipais, que foi a sua pergunta. Só que nós temos, inclusive no artigo 19 da Constituição, dizendo claramente o seguinte, vou ler para você, tá? Aqui o artigo 19, ele diz assim: é vedada a União aos Estados, Distrito Federal, aos municípios, parágrafo 1º, estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento. Constituição Federal, artigo 19. Não pode embaraçar o funcionamento do culto. Uma atividade de culto, ela é fundamental para o homem. O homem precisa da fé, sempre. É ali que ele desabafa, é ali que ele tem o seu psicólogo, ele tem o seu tratamento. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou querendo fazer curadelismo nem charlatanismo aqui, não. Mas eu quero dizer que é ali que ele desabafa espiritualmente. Sim, em várias nações, a atividade sacerdotal, espiritual, ela é tida como essencial. E ela é essencial no Brasil também, tanto é que ela é protegida constitucionalmente e em vários documentos. Então, um instrumento constitucionalmente protegido e vedado ao Estado e ao município embaraçar o funcionamento, pode um decreto estadual, pode um decreto municipal dizer que está suspenso? Não, não pode. Agora, isso quer dizer que o funcionamento é de qualquer jeito? Não, não é bem assim. Tanto é que os cultos eles são estabelecidos e organizados de acordo com o código de postura, tem as localidades onde os templos podem ser abertos ou não, tem a hora de funcionamento,
Porque é uma instituição que está submetida à organização social como todas as demais. Porque tem que ter uma harmonia de direitos, inclusive direitos constitucionais. Mas o que aconteceu aqui foi uma imposição de parada absoluta. E quando essa paralisação absoluta aconteceu, ela não era prevista. E como ela não era prevista, ela trouxe um problema e uma exposição horrível para as instituições religiosas. Ah, doutor Giovanni, mas também trouxe para a indústria, também trouxe para o comércio, também. Mas eu sou advogado de instituição religiosa, então eu vim aqui para falar e estudar sobre lei e direito em relação à fé, nos tempos do Covid. Então o que eu tenho de falar é sobre a instituição que eu represento. Entende, doutor Tatiana? Exatamente. Eu acho que é a grande questão do tema. Qual foi o desafio? Eu acho que o advogado, quando ele é acionado num momento como esse, que nos traz o tema da discussão. Qual foi o desafio como advogado, como conselheiro, questionado? E aí, doutor, eu tenho que fechar meu templo ou não tenho? Eu vou partir pelo bom senso, eu vou discutir, não vou obedecer esse decreto porque ele não tem embasamento constitucional. E aí, quais são as orientações? Porque eu acho que o advogado fica um pouco perdido nesse momento. Notoriamente, abuso de autoridade, isso é claro. Abuso de autoridade, aquilo que determinou a suspensão é abuso de autoridade, que desafia mandado de segurança. Essa foi a posição que eu trouxe para os líderes que me procuraram. Bom, essa é minha posição jurídica. Mas aí, quando nós somos assessores jurídicos, quando nós somos consultores jurídicos, nós não somos só consultores para a rigidez da lei e empurrar os nossos clientes, as pessoas que nós patrocinamos juridicamente, para conflitos sociais e conflitos jurídicos, principalmente com o poder público, principalmente diante de uma pandemia como essa, tão letal, tão mortal, que está trazendo tanto entristecimento nos lares brasileiros. Aí veio o lado consultor. Podemos, devemos. Você entende, doutora Tatiana? Não é porque eu posso que eu deva fazer. Aí veio o outro lado. A pandemia, ela teve uma orientação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, de que os países do hemisfério sul, agora, no momento do outono e do inverno, ele teria um momento de maior proliferação. E que era necessário paralisar escolas, era necessário paralisar meios de transporte, era necessário fechar os shopping centers e evitar todo tipo de aglomeração. Orientar as pessoas a zerar todo tipo de contato físico, contatos que são muito tradicionais nos latino-americanos, dos beijinhos, dos abraços, dos toques, toques de mão, toque de face, passar a mão no cabelo. É uma coisa muito própria do latino-americano, né? E ele precisava se resguardar. Então, essa orientação é muito importante. Aí veio aquilo que nós orientamos, os líderes. Nós temos como reagir e abrir guerra santa. Porque nós temos armas e instrumentos jurídicos e há um excesso por parte dos governos estaduais e governos municipais. E o instrumento que nós temos é a Constituição, são as leis, os tratados internacionais, né? E são a lei recente, lei de abuso de autoridade. Foi um absurdo. Não há poder para suspender as atividades litúrgicas. Então, mesmo a situação de pandemia, e no caso de força maior, seria inconstitucional essa determinação? É inconstitucional. Não há base constitucional para isso. Somente, sabe por quê, doutora Tatiana? Porque os direitos e garantias individuais fundamentais da Constituição brasileira, eles não foram revogados. Eu vou falar uma coisa para a senhora que vai te escandalizar. Nós estamos com 35 pessoas que estão aí assistindo a gente, que estão compartilhando com a gente, mas eu quero dizer uma coisa para a senhora, com muita responsabilidade. Não pode retirar a pessoa de parque e jardim e prender.
Não pode. Não pode prender pessoas andando na calçada. Não foram revogadas as leis de garantias individuais. Eu peço que qualquer constitucionalista aí me critique, me discuta. Não pode. Esse estapeamento que aconteceu... Desafio, né? Quem sabe uma pessoa aí voltada para a área queira responder esses questionamentos, né? Não pode, doutora, não pode. Não foram revogados. Agora, entenda bem, não foram revogados os direitos e garantias institucionais, não foram. Poderia acontecer em 2 casos. Artigo 136 a 139, eu acho, da Constituição, que é o estado de defesa, e se o estado de defesa não funcionar, estado de sítio. Aí você tem a captura desses direitos e garantias individuais. E detalhe, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele começou a discutir essa questão, né, que estava tendo excessos e etc. A OAB se posicionou, o nosso presidente, inclusive não só o atual presidente, mas também o doutor Marcos Vinícius, eles redigiram conjuntamente uma manifestação de que não é cabível estabelecer o estado de defesa, o estado de sítio no Brasil em razão da pandemia. Né? Até porque em nenhum outro país, nem na Itália, com tantas mortes que aconteceram, tal situação ela foi estabelecida, estipulada. Pois bem, mas aí vem a questão do bom senso. E foi nisso que eu quero reconhecer que as instituições religiosas, elas se submeteram de uma forma geral. Ninguém veio discutir com o poder público. Poderia ter colocado toda uma movimentação para confrontar, nem para afrontar, mas para discutir. Você entendeu? Isso não aconteceu. Por quê? Porque, fundamentalmente, uma instituição religiosa, ela é uma instituição para a vida. Toda instituição religiosa fala de vida eterna. Fala da vida pós-vida. Uma vida etérea. Então, essas instituições que falam de vida, elas não têm condição de, num momento desse, em que a gente tem preocupação com a morte, com a doença, com o malefício, ela não se unir às disposições e elas atenderam. Mas a forma como foi feita precisava ser revista. Houve, sim, certas agressões às liberdades individuais. Esse tema muito controverso, tenho certeza que vai suscitar novas discussões e nós traremos aqui no programa para tratá-las novamente. No nosso terceiro e último bloco, vamos conversar sobre os impactos dessa suspensão e algumas soluções que nós encontramos. Fique conosco, você está no lugar certo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia você. Terceiro e último bloco, vamos conversar agora sobre os impactos que a decisão de suspensão das atividades religiosas causaram nas instituições. Essa foi a entrevista que eu dei a Tatiana Givizes, advogada, diretora da Escola Superior de Advocacia. Fique conosco. E o terceiro ponto. Vamos para o terceiro ponto. A senhora veja que... Finalizando. O tempo nosso está passando, né? Doutora Tatiana, a senhora viu que eu segui um caminho histórico. Eu disse, olha, a fé, nós vamos discutir um outro dia, porque o que eu trouxe para o Covid não é bem em defesa da fé, mas das estruturas de instituições religiosas. Então a discussão da fé aconteceu em dezembro. Aí veio o Covid. Aí nós temos uma questão em março, da forma como algumas instituições religiosas apresentaram-se para contribuir, foi uma forma errada. Depois
vieram a fechamento de templo, não, suspensão de culto. Nenhum templo nesse país foi fechado, viu? Todos os templos permaneceram abertos com o ministro, fechou só quem quis. Fechou só quem quis, aí também não. Se tem alguma ordem de fechamento de templo, é só porque houve descumprimento de ordem sanitária, tá? Pois bem. E aí, para março, teve aquela questão do charlatanismo e plural. Para abril, maio, a questão da suspensão dos cultos, e aí vem o reflexo disso. Como as igrejas, como os centros espíritas, como os terreiros, como as sinagogas, né? Como os templos religiosos de uma forma geral, seja ele qual for, que nome se dê, não há uma imposição legal de se cobrar qualquer tipo de valor pecuniário, então ele sobrevive de ofertas e contribuições. A obrigatoriedade, ela é moral, ela é ética, não somente moral e ética. Pessoal, é de cunho interior. Então, o que acontece com esse desdobramento? Houve uma queda de arrecadação. Nossa, igreja tem arrecadação? Tem, irmão, tem. É arrecadação, aquilo que se arrecada das ofertas. Todo lugar, a associação, a APAI tem arrecadação, como é que chama? Criança Esperança tem arrecadação, todo mundo tem arrecadação. Porque existem as obrigações cíveis, trabalho. Porque existem as obrigações. Você vai sentar no seu templo, lá tem luz elétrica ou você está na vela? A vela é você que leva ou você vai com lanterna? Né? O imóvel é alugado ou não? E aí tem uma outra questão, doutora Tatiana, que tem a ver, antes da gente explicar, não, os efeitos. Esse fechamento, então, trouxe profundos efeitos na instituição jurídica em relação às obrigações. E aí, a instituição religiosa, ela tem obrigação como qualquer outra. Tem as obrigações com a prebenda, que é aquilo que a instituição religiosa tem para com o seu sacerdote. Ela tem as obrigações com o seu corpo funcional. Ela tem as obrigações com seus prestadores de serviço, né? E com as instituições, por exemplo, de vigilância, etc. Qual que eu quero ressaltar? E aqui o tempo nosso já falta só 15 minutos para a nossa live terminar. Eu vou pontuar uma em específico: os aluguéis. Sim, claro. Eu tinha separado várias aqui para conversar, mas o tempo foi muito pequeno. Então eu vou falar só sobre os aluguéis. As instituições religiosas, elas têm uma diferença enorme em relação às associações. Ela tem uma diferença enorme em relação ao mercado, ao comércio, à indústria. Porque essas estruturas de personalidade jurídica, elas têm lugares, às vezes, muito específicos para funcionar. Uma instituição religiosa não tem. Uma instituição religiosa pode funcionar numa praça aberta. Uma instituição religiosa, ela pode funcionar na casa de alguém, na garagem. Ela pode funcionar na sala de estar. Ela pode funcionar numa loja, num salão, num templo, numa sinagoga. Nós temos visto um evento que foi muito comum do final dos anos 80, dos anos 90 para cá, que são as locações de salões de festa, de hotéis e de condomínios, aonde acontecem essas organizações religiosas. Houve uma época que até algumas instituições privadas, elas forneciam ali o salão de reunião aonde algumas instituições religiosas... Então, essas instituições se reúnem, elas estão em qualquer lugar. Em qualquer lugar ela pode se reunir. Pois bem, então, de acordo com essa diversidade de lugar que ela pode estar, também há diversidade em relação ao trato do aluguel, ao trato do condomínio, ao trato das obrigações. E todas essas obrigações dessas instituições religiosas, elas têm que apresentar
que houveram as impossibilidades do cumprimento dessas obrigações. E nós temos já várias decisões judiciais já acontecendo, protegendo as instituições religiosas em relação a pedido de despejo, em relação à negativação e assim por diante. Doutor, o tema é muito amplo, né? E a senhora falou que a senhora quer fazer mais algumas coisas, falta 12 minutos, eu devolvo aí a palavra para a senhora. Acho que o momento do Covid é de fato um desafio, né? Como nós estamos caminhando para o final, eu vou ativar os comentários, mas eu te faço um questionamento, uma pergunta, né? Na verdade, quero que você deixe uma mensagem. Qual a mensagem que nesse momento de pandemia você nos deixaria em relação à temática, o templo de fé? Bom, primeiro eu quero deixar uma temática em relação aos profissionais do direito. Eu tenho uma admiração enorme pelos profissionais da saúde. A minha família é uma família de médicos hoje, já foi uma família de profissionais do direito, hoje é uma família de profissionais das ciências médicas. E essas pessoas, todos os dias, nós oramos muito, porque todos os dias eles se apresentam para a frente de batalha, dessa batalha. Colegas advogados, nós estamos aqui hoje em quarentena, muitos de nós estamos isolados, mas a nossa batalha de pacificação social, ela vai começar daqui a pouco. Ela vai começar no momento em que a sociedade voltar a se reestruturar e precisarmos fazer as mediações. Isso não importa, doutora Tatiana, se são igrejas. Isso para qualquer tipo de atividade. Então, colega profissional, o que eu digo para você é, aproveite esse momento agora de isolamento, porque vai passar. Esse problema vai passar. 600 pessoas mortas numa única noite para 200, que são 200 tristezas, mas já é uma redução, entendeu? Agora eu te pergunto, nós já estamos preparados para recebermos essa sociedade em nossos escritórios e darmos as melhores orientações? A minha palavra é nesse aspecto. Vamos nos preparar emocionalmente, vamos nos preparar culturalmente e vamos nos preparar para os melhores conselhos e para os melhores embates. Perfeito, excelente. Nós temos só mais 10 minutos. Tem uma pergunta aqui que chegou do Victor Bruno e eu acho interessante a gente trazer. Achei o questionamento dele muito, muito interessante. Giovanni Bueno, os templos religiosos podem pleitear perdas e danos contra o Estado ou o município que decretou a proibição dos cultos religiosos? Bom, o direito brasileiro permite tudo, né? Nós vamos partir disso aí. Primeiro, a legislação brasileira diz que o Poder Judiciário ele tem que apreciar toda e qualquer questão que for imputada. A pergunta é se leva, né? Essa é a grande pergunta. Olha, eu creio o seguinte. Vamos basear em cima daquilo que eu trouxe aqui. Eu trouxe que... Temos 9 só, tá? Tá. Eu trouxe que é uma ilegalidade. E a forma que foi feito foi uma imposição sem amparo constitucional. Mas eu também te trouxe que houve uma aderência pacífica por parte das instituições religiosas. Então, quando nós fizermos houve um consenso pelo não exercício do direito de ação. Então, as instituições religiosas, elas poderiam... um bom senso dos líderes, no sentido de... esse afastamento social. Sim, houve um bom senso. Então, eu diria para você que uma análise assim superficial, houve um erro do poder público estadual e municipal,
uma inconstitucionalidade que desafia mandado de segurança, através da legislação sobre abuso de autoridade, mas também houve um bom senso por parte das instituições religiosas que se eximiram de voltar a funcionar. E elas poderiam ter feito isso. Então, a pergunta é, os poderes, os governos municipais e estaduais, eles agiram baseado numa orientação da OMS. É essa a defesa deles. Num estado de urgência médica e sanitária decretada pelo governo federal. Essa vai ser a defesa deles. Então, impedida a aglomeração, eles tiveram que regulamentar, eles não fecharam os templos, eles suspenderam a aglomeração. Pois bem, mas as igrejas também não buscaram. Então, eu acredito que não encontraria muito respaldo nas perdas e danos em razão disso, de terem se abstido de tentar voltar. Mas aquelas que tentaram voltar, que lutaram para voltar e não conseguiram, como por exemplo aconteceu com o Silas Malafaia, eu acho que esse aí, ele teria talvez sim uma condição de ser ressarcido em algum prejuízo. Esse foi um formato diferente do nosso programa de hoje. Nós provavelmente deveremos voltar a esse formato outras vezes. Gostaria da sua opinião, da sua contribuição nas nossas redes sociais. Você também pode falar comigo através de mensagem de WhatsApp no meu número de WhatsApp que está aqui na tela. Tudo bem? E lembre-se, fique em casa. Cuide de você, cuide da sua família, porque dessa maneira você está também cuidando do seu próximo. Esse é o programa Controverso. Fique conosco, você está no lugar certo.